Olá, família CR. Eu me chamo Nelson. Olá, família CR. Meu nome é Rosvita. Eu sou um discípulo do Senhor Jesus, num contínuo processo de restauração, lutando entre outras áreas com a dependência química das drogas. Eu estou limpo delas há 18 dias, 10 meses e 31 anos. Graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje. O meu nome é Rosvita, como eu já disse, e eu luto com algumas outras áreas da minha vida. Eu luto com a codependência, com o perfeccionismo, com o controle, com a compulsão por controlar pessoas e o jeito delas serem, entre outras coisas. E eu também tenho outras áreas de luta. Eu luto com a ira, eu luto com a dependência de amor e sexo e a pornografia. Eu luto com a vontade de pegar aquilo que não é meu. Eu luto com a procrastinação. E nós vamos estar batendo uma bola com você, falando exatamente sobre o que é dependência química e emocional. A gente também vai falar um pouquinho sobre as características de um dependente. Vamos ainda conversar sobre pessoas que são mais vulneráveis do que outras nessa área da dependência. E qual é o caminho percorrido por um dependente químico? Que ninguém se torna dependente químico da noite para o dia. Então, qual é o caminho que uma pessoa percorre? E por último, vamos ajudar você a encontrar ajuda para si mesmo ou mesmo ajudar alguém. Como ajudar alguém nessa área? Como se ajudar? Então, você é muito bem-vindo para caminhar conosco durante esse tempo. O nosso primeiro bate-papo é sobre o que é dependência. A dependência, na verdade, é o alívio da ansiedade, é uma característica da dependência. A pessoa se aliviar de uma ansiedade. É também mascarar um vazio que existe. A dependência é também encontrar significado e pertencimento. É calar uma dor. E é também experimentar prazer. Eu diria que é um ciclo de hábitos aprendidos que são seguidos por alguma gratificação emocional e ou alívio e que se repetem automaticamente. Então vamos lá. Assim como eu me apresentei dizendo que eu luto com algumas áreas, e algumas dessas áreas, no meu caso, tem a ver com a droga especificamente, anos de uso e abuso, e a dependência química então se instalou em função da droga psicoativa que mexeu com a minha cabeça. Então aí tem a área da nicotina, o álcool, os medicamentos, as mais conhecidas hoje, crack, cocaína, êxtase, né? Então tem a ver com um elemento, com algo que é ingerido e age diretamente no sistema nervoso central. Já tem a área da dependência emocional, que tem a ver com jogo, internet, sexo, compras, trabalho, exercício físico, a vigorexia, relacionamentos, alimento, enfim. Essa área emocional e essa área, digamos, que tem um elemento no cérebro, acontece a mesma coisa. É o mesmo mecanismo que vai gerar a dependência. E a dependência ela não se instala de uma hora para outra. Na verdade, vem o uso, por exemplo, da pornografia por um adolescente. No primeiro momento, não se torna um vício. Mas o cérebro vai se acostumando, o prazer, de repente é o alívio do desprazer, e aí vem o abuso nessa área, e daqui a pouco a dependência está instalada. Como no caso da droga também. Então, começa-se com o uso, qualquer que seja, né? O uso da vigorexia, do prazer, da loucura, de fugir da ansiedade, de estar numa academia e malhar. Pô, isso é sensacional. Daqui a pouco vem o abuso.
né? De algo que era assim, uma vez por dia, num determinado momento, 1 hora e tal, se torna 2, 3 horas de malhação todos os dias, que não consegue ficar e tal, e daqui a pouco a dependência está instalada. Então, essa caminhada, né, faz com que, de alguma forma, algumas características sejam detectadas. E aí eu vou deixar você na presença da minha gata, vem cá, para poder falar sobre as características de uma pessoa dependente. Bom, quais são as características de uma pessoa dependente? A gente pode dizer que são 6 características principais. A primeira delas é sempre negar a realidade. Ou seja, eu me iludo a respeito da minha condição. Eu digo que eu não sou dependente, que isso é só uma parte do meu dia, que o problema não é tão ruim. Então eu nego a minha realidade. Um outro aspecto é minimizo, obviamente, o problema. Eu não reconheço de fato qual é a minha condição. Ah, não, eu bebo só um pouco. Ah, não, aquela comida estava tão gostosa, por isso que eu comi demais. E você não percebe o quanto aquilo te faz mal. Então, começa com a negação do problema, minimizando o problema, e depois você acaba, inclusive, projetando as suas dificuldades em outras pessoas. A culpa não é sua, a culpa é do outro. Ah, se ele não tivesse falado tão alto comigo, eu não ia gritar. Se não tivesse essa situação tão ruim na minha casa, eu não ia precisar ir beber. Ah, se a minha mãe, se o meu pai, se o meu amigo, se as circunstâncias. Então, é muito comum um dependente químico projetar as suas dificuldades em outras pessoas. Uma outra característica é ter comportamento impulsivo, ou seja, não tem paciência para esperar absolutamente nada. Eu quero prazer e quero prazer agora, nesse instante. E por isso que o comportamento impulsivo, ele faz parte de um dependente, seja químico, seja emocional. Eu quero a satisfação, eu quero encontrar o alívio do desprazer e por isso eu sou impulsiva, eu não consigo esperar o tempo certo para as coisas ou às vezes ter a paciência de caminhar com mais leveza na vida e flexibilidade. E nisso entra também uma capacidade de enfrentar problemas e frustrações. Então, qualquer problema que apareça ou frustração, eu quero imediatamente resolver e para resolver eu quero buscar o alívio daquela sensação que eu estou tendo. E por último, eu diria que a gente sempre diz que todo dependente químico ele tem um doutorado em manipulação. Ele manipula primeiro a si mesmo, que ele começa inclusive a acreditar nas suas próprias mentiras, mas ele também manipula as pessoas que estão próximas, a começar pela sua própria família, mas também os amigos, as pessoas do trabalho, e dessa forma tentar manter o controle das outras pessoas para que elas o aprovem ou achem que ele está no papel de vítima ou que a situação dele não é tão ruim. Então, sempre que a gente vai falar de dependência, a gente vai encontrar essas características na vida de uma pessoa. É interessante também a gente observar que algumas pessoas são mais vulneráveis para se tornarem dependentes. E essa vulnerabilidade se dá, em primeiro lugar, pelo histórico familiar. Então, é muito comum a gente ver em famílias onde existe alcoolismo, onde já existem comportamentos de compulsão, de dependência, as pessoas daquela família também adoecerem e apresentarem também problemas de dependência. Mas também existem fatores relacionais, ou seja, o ambiente daquela família, da onde eu venho, traz alguns sintomas, me apresenta algumas coisas que levam a pessoa com mais facilidade a desenvolver a dependência. Por exemplo, presença realmente de álcool e drogas. Tem famílias que não conseguem fazer nenhuma festa sem que as pessoas fiquem alcoolizadas. Não é que tem um vinho presente, uma cerveja, mas que no final da festa, a alegria, tudo só gira em torno do consumo de álcool e drogas. Inclusive, às vezes, nas festinhas de criança, de 1 ano, as pessoas bebendo porque elas não conseguem conviver de outra forma. Mas existe, às vezes, algumas regras também nessas famílias.
Algumas delas não fale de problemas. Não diga que você está passando por algum problema. Omita. Não expresse os seus sentimentos. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E muitas vezes é proibido errar. E se você errar, aprenda a esconder os seus erros. Porque você tem que estar sempre mantendo uma vida sob controle, perfeita e que aos olhos das outras pessoas parece que está tudo no lugar. Muitas vezes também a gente encontra nesse ambiente familiar uma mãe que é super protetora e um pai que é distante, que não se envolve com os filhos. E esse tipo também de comportamento dos pais ajuda os filhos a se tornarem dependentes, seja químicos ou emocionais, ao longo da vida. E uma outra coisa muito simples que acontece e que às vezes a gente nem entende que é um problema, mas a gente ensina nesse ambiente familiar, ignore as suas necessidades. Ou seja, não reconhece as próprias necessidades, às vezes de sono, de alimentação, porque você tem que estar sempre se doando para uma outra pessoa, você tem que estar sempre fazendo algo por alguém. E isso é muito complicado no ambiente familiar e é uma das causas, uma das raízes da dependência química e emocional. Uma outra coisa que contribui são pessoas que têm um estado mental e emocional que reage, que não tem certa resiliência para lidar com situações negativas e frustrantes. A gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade para lidar com a dor, não é que a dor não as atinge, não é que elas não sofrem por isso, mas elas conseguem depois retomar a sua vida e entendem que a tristeza e a dor fazem parte. Outras pessoas, elas vão logo tentar se refugiar e encontrar uma fonte de prazer. Para mim, isso é muito notório, que é um hábito que eu tinha e tenho ainda, e luto na verdade todos os dias, é quando está um dia muito difícil, a minha vontade é de ir para a geladeira e de preferência, se tiver um doce para comer, eu como. E aí eu não como um só. Se tiver uma caixa de bis lá, não como 2, 3. Eu vou tentar comer logo a caixa toda, porque isso me traz um alívio naquele momento. Então, o estado emocional e como a gente lida com as coisas, é muito importante a gente aprender a lidar com as nossas frustrações e com as situações difíceis da nossa vida de uma forma saudável. Um outro elemento que está presente nessas pessoas que são mais vulneráveis é a personalidade. A gente tem pessoas que têm maior risco de quebrar regras, elas gostam de correr risco, elas têm necessidade de adrenalina. Eu, por exemplo, jamais pularia de um paraquedas porque vou pular de um paraquedas. Tem gente que gosta dessa adrenalina, gosta de quanto mais risco, melhor. Então, de repente, só o paraquedas já não é suficiente, elas querem fazer voo livre, daqui a pouco para o voo livre vai para aqueles voos só com aquelas roupas de voo, porque cada vez elas vão buscando mais adrenalina para poder preencher as suas necessidades e se sentirem vivas. Então, o estilo também, o tipo de personalidade também torna algumas pessoas mais vulneráveis a riscos e a buscarem comportamentos e acabarem desenvolvendo uma dependência para encontrar prazer na sua vida. Até aqui já conversamos sobre que a dependência é uma doença, dependência química e a dependência emocional. Falamos sobre características do dependente. Falamos também sobre o fato de que algumas pessoas são mais vulneráveis, e é também uma verdade. E agora quero conversar com você sobre o caminho percorrido. E quero contar um pouquinho da minha vida e da minha história. Eu nasci e me criei no interior do Paraná, uma família de italianos, descendentes de italianos, onde o álcool e o cigarro, no caso a nicotina, eram coisas naturais, em festas, no dia a dia, em quermesses, né? E eu muito cedo experimentei tanto o cigarro quanto o álcool. Mas a primeira droga propriamente dita só entrou na minha vida, na minha história, com 13, 14 anos de idade.
E a partir daí eu diria, aquele caminho que eu comentei contigo do uso, né? Como é que começa em festas, em brincadeiras, sentindo prazer, alegria, descontração, né? A curtição com os amigos, os porres na adolescência, isso tudo culminou com o abuso. Então o abuso já começou a entrar na minha vida, na minha história, quando eu passei numa universidade federal, fui fazer agronomia em Viçosa, Minas Gerais. E pouco tempo depois, talvez 1 ano e meio depois do início, né, na universidade, com 19, 20 anos de idade, a dependência química já havia se instalado. E ela veio com muita propriedade, vou dizer assim, né, pegando tudo isso que a Rosvita falou mesmo, dessa vulnerabilidade que eu entendo, né, minha família, por ter o histórico de alcoolismo, né, algumas outras áreas ligadas à questão emocional muito forte na minha família, tanto do lado da minha mamãe quanto do meu papai. E aí, no meu caso, o fundo do poço, que foi tentativas de suicídio, ainda na universidade, a internação num hospital psiquiátrico, eu diria que foi o meu primeiro fundo de poço, né, depois das tentativas de suicídio. A saída do hospital psiquiátrico e a tentativa de recomeço, já tomando várias medicações de controle muito pesadas. O retorno às drogas, aquela loucura da ansiedade que não passava, então a droga vem de novo preenchendo aquilo. A dependência se instala com gosto de gás, como diria, né, o cearense. E aí a cadeia. O estar isolado, preso por conta do uso, abuso, a dependência e até o pequeno tráfico. E aí, no fundo do poço, tanto dentro do hospital psiquiátrico como dentro da cadeia, Deus entra na minha história, né? Deus me visita de uma maneira muito linda, muito singular. E há então todo um recomeço. O recomeço da minha história foi, primeiro, a pedida de ajuda mesmo. Eu pedindo ajuda, eu preciso de ajuda. Mãe, por favor, nessa época minha família, meu papai já estava morando em Rondônia, minha mãe em Apucarana, meu irmão lá em Florianópolis, minha irmã lá no Mato Grosso, quer dizer, cada um para um canto, e eu desesperado precisando de ajuda, e a minha mãe nesse sentido, assim, foi instrumento de Deus. E aí consegui uma comunidade terapêutica, e nessa comunidade terapêutica eu tive a minha experiência com Jesus. Então Jesus entrou na minha história, fez um rebuliço danado, encheu minha vida de propósito, de alegria, de objetivos, né? E eu entendi muito claramente que a partir dali, Deus iria escrever a minha história, né? Que a pessoa do Espírito Santo estava habitando em mim e ela iria me conduzir, me dirigir a toda a verdade. Então, o casamento, né? Me casei com a Rosvita foi secretária na comunidade terapêutica onde eu passei, durante praticamente 5 anos, foram 9 meses como aluno, depois estagiário, monitor, obreiro, diretor interno da casa. Fui para um seminário, a Rosvita também. Em 91, Deus nos deu de presente o Israel Felipe. Né? Em 2000, chegou a nega, lá em casa, a Rebeca Caroline. E Deus tem sido gracioso conosco. Ao longo desse tempo, né, e até os dias de hoje, eu me vejo uma pessoa que, nesse contexto da dependência química, né, teve graça, misericórdia de Deus, teve ajuda de pessoas, de amigos, de familiares, teve um contexto lindo de igreja que me acolheu, me abraçou, teve o CR, descoberta maravilhosa já em 2002, 2003, quando tivemos contato com os 12 passos, né? Então, eu diria assim, é uma doença? É uma doença. É uma doença que tem múltiplas causas, múltiplas consequências, né? Só eu sei as consequências, as perdas que aconteceram. É uma doença progressiva, que vai se instalando devagarzinho. É uma doença relacional e familiar, ela não se instala do nada do dia e não é só a pessoa que é doente, né? Tem todo um contexto, a família fica totalmente doente, a família de um alcoolista, ela é doente tanto quanto o alcoolista. É uma doença
crônica, mas uau! Ela é uma doença tratável. Ela é uma doença tratável. A dependência química e a dependência emocional é uma doença tratável. E eu sou prova viva disso, né? Um discípulo do Senhor Jesus que vive há anos limpo das drogas, mas entendendo que é só por hoje, né? Bom, se ela é uma doença tratável, onde então encontrar ajuda? Ou como ajudar pessoas? Aí eu quero te dar umas dicas, de forma bem simples e natural. Quero chamar inclusive minha parceira, que a gente vai estar dividindo aqui as dicas. A primeira delas é assumir o problema e buscar ajuda. É o que nós falamos no CR do primeiro passo, né? Eu reconheço que eu sou impotente e eu preciso de ajuda. E não tem jeito, é isso mesmo, né? Ela é maior do que, essa doença é maior do que eu. Se ela é maior do que eu preciso de ajuda. E onde encontrar ajuda? Ajuda na família, primeiro contexto. Os amigos, como são importantes, muitas vezes para abrir a nossa vida, nosso coração, dizer as realidades. A igreja tem um papel fundamental nessa história. Grupos de ajuda mútua, como o próprio CR, a ANA, tantos outros. Médicos, psicólogos, psiquiatras, profissionais na área. Comunidades terapêuticas, clínicas especializadas, sejam voluntárias, involuntárias. Então, tudo isso precisa fazer parte de uma rede de ajuda. Exatamente. E a outra coisa mais importante aí, não é nem mais importante, mas é tão importante quanto, é entregar para Deus e receber dele amor incondicional. E a gente tem um texto que a gente gosta muito, né, Nelson? Que é o texto de Lamentações, que é quando você percebe o quanto que a sua doença está incontrolável, ou às vezes até a doença que você está enfrentando na vida da sua família, de um amigo, e você olha assim e fala assim, não tem mais jeito. Mas tem um texto em Lamentações que diz assim, o grande amor de Deus nunca termina. A única razão para não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã e grande é a sua fidelidade. E aí é lindo que essa tradução, né? Essa tradução, porque ela diz assim, ó, mas lá no fundo do poço, ou quando você vê alguém no fundo do poço, ou você se sente no fundo do poço até para ajudar alguém, ou você percebe que você está no fundo do poço, o que pode acontecer? Clamei pelo seu nome e o Senhor me ouviu. Não fechou os seus ouvidos aos meus gritos por socorro. Então nós podemos contar com Deus para nós e para ajudar as pessoas que você ama e que você então não desista. A doença química ela é real, como o Nelson disse, mas ela é tratável e nós temos um Deus que é amoroso e poderoso para ajudar sempre que a gente clama pelo seu nome. Verdade. Bom, a outra coisa é o seguinte, pegando a questão do dependente, precisa realmente assumir a responsabilidade pela sua vida. Isso significa, o dependente precisa construir a sua história e assumir as responsabilidades dos seus atos, sejam eles bons, sejam eles ruins. E por isso que os outros não podem facilitar, porque é muito fácil a gente facilitar a vida da outra pessoa. E aí o que nós precisamos fazer? O que é não facilitar? É deixar a outra pessoa sofrer o impacto das suas ações. Isso. De uma forma muito simples, é quando você não estuda para uma prova, a sua nota vai ser baixa porque você não fez. O que é não facilitar? Eu deixar de fato o dependente sofrer as consequências porque ele não está dormindo por causa da dependência dele, pelos gastos que ele está fazendo por causa disso, os relacionamentos que vão se quebrando, as consequências profissionais que acontecem, às vezes o emprego, né, perda, né, do emprego, e
tantas outras, porque toda dependência, quando ela se instala, ela vai trazer consequências reais, danosas na vida da pessoa. E é triste para você, às vezes, que está observando isso, não fazer nada. Mas quanto mais você deixa a pessoa sofrer o impacto daquilo, você ajuda ela a assumir aquilo que o Nelson disse, responsabilidade pela sua vida. Porque nós precisamos ajudar a pessoa a romper com o papel de vítima ou o papel de salvador. O papel de vítima é tadinho de mim, isso só acontece comigo por causa dos outros. E salvador é às vezes o papel de quem está do outro lado querendo ajudar. Se acha Deus. E se acha Deus. Se não for por mim, olha já quantas coisas eu fiz por você, para que você saia dessa e você começa a achar que é você que vai resolver. Então é muito importante romper com o papel de vítima e de salvador por um outro lado. E aí, sobre o que a gente conversou agora há pouquinho? E se você pegou o nosso bate-papo só agora, a gente quer sugerir que você assista depois de novo ou assista desde o início, porque a gente foi falando sobre que dependência é uma doença. Também que existem características do dependente, tanto químico como emocional. Que algumas pessoas são mais vulneráveis. Que existe um caminho percorrido, o uso, o abuso, a dependência, tanto de fundo de poço como de retomada da vida e da história. E, por último, agora a gente falou um pouquinho como encontrar ajuda para você ou ajudar uma outra pessoa que você ama e que você conhece. Eu continuo sendo Nelson, um discípulo do Senhor Jesus, e você é a... E eu continuo sendo Rosvita, também uma discípula de Jesus no caminho de restauração, vivenciando os 12 passos, um dia de cada vez.